Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja com a sua vida e com a sua família, você que nos acompanha aqui no ao vivo e também você que nos assiste aí posteriormente aqui pelo Facebook ou pelo meu canal no YouTube, né? Assim que você terminar essa transmissão aqui pelo Facebook, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, Evangelista Robson Camargo. É por lá que você vai ter acesso a dezenas de outras transmissões como esta, que não ficam mais salvas na rede social, né, no Facebook. Então, assista essa até o final e dá uma passadinha lá, se inscreve, deixa um like, um comentário, compartilha, ajuda bastante aí no alcance, né? Esse trabalho não é para alcançar fama, reconhecimento, não, né? Cada like, cada comentário, cada compartilhamento que nós pedimos aqui é para que o alcance das transmissões, dessas mensagens, chegue mais longe, né? E que o Evangelho do Reino de Deus seja espalhado mais e mais, né? Hoje, como eu já tenho prometido aí nas minhas redes sociais, por toda essa semana, né? A live de hoje é bastante séria, talvez a mais séria que eu já fiz desde 2020, quando eu comecei essas transmissões lá no período da pandemia, quando muitas igrejas precisaram baixar as portas devido à quarentena e toda aquela situação que você deve saber. Desde então eu venho gravando essas lives e mesmo depois que aquele problema todo foi resolvido, entendi por bem continuar com as transmissões. E o tema de hoje ele é bem sério, o título já é bem chamativo. O título é uma pergunta, né? Quem ama os falsos mestres, senão os falsos discípulos de Cristo? Né? É uma pergunta para nos fazer refletir. Até porque quando a gente pensa em falso mestre, é muito fácil. Quando a gente pensa em pessoas que se apropriam do título de pastor ou de um pregador para fins pessoais, né? É muito fácil você encontrar nomes e bater, né? E falar e criticar a figura do líder. Mas hoje nós vamos falar sobre o outro lado dessa moeda, né? Parece já uma expressão um tanto esquisita para uma live como essa, mas que por toda essa transmissão você guarde uma frase na sua cabeça. É a plateia que faz o palhaço, né? Por enquanto ainda não vai fazer sentido, mas você vai entender aonde eu quero chegar. O texto de hoje está na primeira carta de João, não é o Evangelho de João, né? A primeira carta, lá no finalzinho da sua Bíblia, você que tem aí o seu exemplar aí em papel de preferência, e caso você não tenha, pode ser também aí um aplicativo de algum dispositivo móvel. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, é um texto bem curto, do verso 1 ao 6. Hoje trataremos um pouco sobre discernimento de espíritos, né? Discernimento de quando a voz é de Deus e quando a voz é do mundo, né? Então, você que tem aí sua Bíblia, não é difícil encontrar, lá no finalzinho, vai lá para os últimos livros, para as cartas finais, né? As cartas de Pedro, cartas de João, você vai encontrar aí rapidamente. Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Estaremos lendo então. E eu quero aí ressaltar também, se você até aqui pelo Facebook puder compartilhar, né? Já no ao vivo também nos ajuda bastante. Só um botão, é rapidinho. Passemos então à leitura. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo,
acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O começo desse capítulo é muito conhecido, né? Qualquer pessoa aí com 4 ou 5 anos aí de vivência de igreja já com certeza ouviu, não creiam em qualquer espírito. Mas é necessário que se diga, porque sempre que nós gravamos, sempre que eu gravo essas transmissões, eu gosto de deixar uma aplicação bem popular, né? Explicar de uma forma que todos os públicos possam entender, né? Então, sempre que nós lermos aqui nesta passagem, não creiais a todo espírito, sempre que a palavra espírito aparecer aqui, você vai entender como voz. Então, não creiam em qualquer voz, em qualquer discurso, em qualquer sermão, em qualquer linha de pensamento que é levada até você, tá? Muitas vezes o termo espírito ele é um pouco confuso, né? Muitas crenças e religiões discernem, entendem espírito de forma diferente. Então, para que esse texto em particular seja entendido por todos os públicos aí que me ouvem, sempre que a gente usar essa palavra aqui, espírito com letra maiúscula, exceto quando a gente falar do Espírito Santo de Deus, mas quando falar de o cuidado ao ouvir e discernir entre os espíritos, entre as vozes, opte por entender como vozes. Tá? Começando então pelo versículo desses 6 que todo mundo conhece. Amados, não creiam em qualquer espírito. Aqui o apóstolo João, ele está falando ali com muitos cristãos, muitos ainda na época ainda não tinha-se o nome de cristãos. Os nossos irmãos do primeiro século tinham nomes um tanto pejorativos, um tanto até, eu não digo ofensivos, mas eram aqueles nomes que se usava para identificar num tom de afastamento. Aquele povo ali é da seita do Nazareno, aqueles são os do caminho, né? Eram nomes para segregar, para afastar. Mas João está falando exatamente com esse público, com aqueles primeiros irmãos, aquelas primeiras pessoas que aceitaram a fé em Jesus. Muitos deles presenciaram a morte e a ressurreição do Senhor, e estavam ali como testemunhas, né? Mas João ele tem essa preocupação de começar já este capítulo desta forma, e sempre com um trato amoroso, né? Ele chama filhinhos, aqui ele chama amados. Não creiam em qualquer espírito. Sempre coloca o parênteses. Não creiam em toda voz que você ouve. Mas examinem os espíritos, ou seja, examinem as vozes, examinem os discursos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se espalhado pelo mundo. Então aqui João ele está tendo um cuidado, porque ele sabe que aqueles primeiros, vamos chamar aqui de cristãos, né? Hoje já temos essa nomenclatura, então não é problema, mas que aqueles primeiros cristãos, João tinha convicção, era óbvio, que eles não iriam escutar apenas João, que João não estaria com eles 7 dias da semana, 24 horas por dia, mas que eles teriam acesso a outros pregadores, a outras pessoas que também falariam de Jesus. E João já faz esse alerta. Olha, eu não estou proibindo vocês de ouvirem outras pessoas. Eu não estou orientando vocês, só escutem a mim. Mas, sim, eu estou orientando vocês que prestem atenção. Muitas vezes, não na pessoa, não se atente à aparência,
mas ao que essa pessoa está falando. Qual o conteúdo da mensagem dela? Independente se é uma pessoa estudada, com diploma, com uma carreira de sucesso, ou se é o senhorzinho, a senhorazinha ali, daquela igrejinha de meia dúzia de pessoas no bairro mais simples. Mas analise o discurso, analise a voz, na linguagem do texto, analise qual espírito rege aquela vida para que ela leve aquele tipo de mensagem aos seus ouvintes. E ele já começa dizendo, examinem. O termo aqui é exatamente este, é o que nós conhecemos de exame na medicina. Então, façam um exame. Só que você não faz. Um médico, ele não chega a um diagnóstico apenas com o primeiro exame. Um médico não chega para você e diz, você tem X doença ou Y, sem que se faça um exame muitas vezes demorado, ou vários exames, acompanhamentos, testes, né, entrevistas com o paciente. Então, esse examinem os espíritos, examinem os discursos, enfim, era para ser algo minucioso, demorado. Não dá para julgar se um pregador ele é fiel à palavra ou se ele é um charlatão. E o tom da live vai ser esse. Eu não escondi durante a semana. Se aquele homem, se aquela mulher está agindo com sinceridade ou com charlatanismo, você não percebe na primeira vez que você vê aquela pessoa com o microfone na mão ou com uma live, com um celular gravando. Você precisa acompanhar parte da trajetória dela. E João já faz um alerta logo no primeiro versículo. Eu estou alertando vocês, não é para que vocês sejam meros críticos. João aqui não está preocupado em formar críticos. Aquela pessoa que senta no banco da igreja, ou numa casa, num culto caseiro, ou na frente do celular, e olha, eu vou aqui analisar esse homem, essa mulher, esse jovem, esse senhor, essa senhora, enfim, para ver se ele está falando tudo certinho, se ele não comete nenhuma gafe, se ele é uma pessoa aprofundada na palavra. Não é isso que João está falando. João está falando, olha, analisem qual o conteúdo da mensagem, não somente a profundidade e fatores técnicos. Analisem o conteúdo, analisem que tipo de alimento que eles estão apresentando a você. E ele já usa esse argumento logo no primeiro. Por que eu estou alertando isso? Porque muitos falsos profetas já estão se espalhando pelo mundo. E repare que João não fala falsos pregadores. Ele já usa o termo falsos profetas. Por quê? Geralmente a arrogância, ela faz com que alguém não se acostume com o título que tem. Né? Até hoje é muito comum que alguém não se contente mais com o nome de pregador, com o nome de pastor, já alguém que quer se alçar a apóstolo, a missionário, a profeta, né? Porque são nomes que chamam mais atenção e passam para alguns públicos uma credibilidade, né? Passa ali para um público mais infantilizado, mais raso, aquela ideia, mas um profeta vai ter uma palavra mais forte do que um pregador comum. Então, João, ele tira isso, fala, não, olha, já existem falsos, independente do posto. Então ele já coloca logo o profeta, que era o título maior que alguém dizia naquele tempo, para dizer, até desse alto escalão tem falsos. Então, já joguei um balde de água fria. Independente do título, analise o conteúdo. Mas ele usa a palavra profetas também, porque, se você analisar, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, nenhuma das pessoas que propagaram a mensagem do Evangelho, se você ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se você ler Atos dos Apóstolos, se você ler as cartas de Paulo e as cartas gerais, e que inclusive 1ª, 2ª e 3ª a João fazem parte dessas cartas gerais lá no final da sua Bíblia,
nenhuma dessas pessoas ousou usar o título "Eu sou profeta". Eu sou uma voz diferenciada aqui, que traz uma mensagem sobrenatural e fazendo todo aquele alarde. Não. Ainda hoje, acho que dá para perceber que eu ainda estou com o traje ainda do culto, né? Agora há pouco estávamos na igreja e o nosso pastor usou essa citação, né? Que o maior plantador de igrejas da história, o maior apóstolo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele ia se apresentar, ele dizia: eu sou Paulo, servo de Jesus. Servo. Quem é o servo? Um servo naquele tempo era um escravo, era alguém que não buscava nenhum direito, que não tinha nenhum direito, era alguém que simplesmente estava ali para servir, né? Que diferença, não? Então, João já dá esse choque, esse alerta logo de cara. Tem saído pelo mundo falsos profetas, piores do que falsos pregadores, porque o falso pregador, ele apenas pega o texto e dá uma distorcida. O falso profeta, ele fecha o texto e diz: esqueça a Bíblia, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, mas com a Bíblia fechada, é da tua cabeça. Não, Deus desceu aqui e falou, cuidado. E no verso 2, João vai começar a ser mais didático. João vai começar a explicar como esse exame, como essa análise é feita. Vocês podem, aqui ele dá aqui uma balança, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, ou seja, quando alguém está falando pelo Espírito de Deus, do seguinte modo: todo espírito te confessa que Jesus veio em carne. Este procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, que foi morto, que levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nosso pecado, nossa culpa, quem não confessa isso não tem o Espírito de Cristo, mas o Espírito do Anticristo. Diga-se, o espírito de Satanás, a voz, o discurso de Satanás. Mas eu ainda diria que não é tão superficial assim, porque o João ele vai dizer: todo espírito te confessa que Jesus veio em carne. Dá a entender que no tempo de João, todo falso profeta negava a humanidade de Jesus. O problema é, hoje, 2000 anos depois, existem sim falsos profetas que viram para você e dizem: sim, Jesus veio em carne, sim, Jesus morreu na cruz, vírgula, mas tem mais isso, e ali ele distorce o texto. Então é um alerta extra para os dias de hoje. Ainda que esse homem, essa mulher, essa pessoa confesse que Jesus veio em carne, cuidado com a continuidade do discurso. Perceba então que a falsa profecia, que o charlatanismo, que o ensino mentiroso, mesmo que usando os símbolos cristãos, mesmo que usando a cruz, mesmo que usando a Bíblia, mesmo que falando o mesmo vocabulário, esse discurso ele pode ser alterado, aumentado ou até mesmo diminuído, de acordo com a conveniência do pregador. Então João ele vai dar essa primeira balança, essa primeira separação. Para quê? Para que se entenda que a mensagem principal do Evangelho é: Jesus sai do seu posto de glória ao lado do Pai, desce em carne, como homem carnal, no sentido de, não de pecador, mas de sentir as mesmas coisas que nós sentimos: dor, fome, sono, cansaço, tristeza, sentimentos, não é? Sujeito às mesmas paixões que nós. Deixa o seu posto de glória, se deixa diminuir ao posto de homem para sentir o que o homem sente
e para que também pudesse levar a nossa culpa sobre a sua própria carne. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Então, quando João faz essa separação, ele está falando, olha, cuidado. Entenda como um restaurante. E já para fazer a primeira peneira, se o prato principal, se o alimento principal não for a mensagem da cruz, se você entra em uma igreja, se você coloca a tela do teu celular na frente do teu rosto para ouvir uma pregação, e você já, como eu falei agora há pouco, não na primeira, porque há muitos temas na palavra, mas se você já está acompanhando um pregador em 2 ou 3 cultos, em 4 ou 5 transmissões, e nunca chega no momento em que ele vai falar da cruz, em que ele vai falar de arrependimento, em que ele vai falar da obra salvadora da cruz de Cristo, mas ele está distraindo o povo com outros assuntos, com estratégias. Esta não é a voz de Deus. Não interessa se esse homem, se essa mulher tem 50 milhões de seguidores, tem Instagram, tem X, tem canal no YouTube, é seguido por multidões, não importa. O que vai definir o discernimento de espíritos, o discernimento dos discursos, o discernimento da procedência da mensagem é o conteúdo dela. E ele parte aí para a segunda parte, né? Mas aquele que não confessa que Jesus veio em carne, ou seja, aquele que não dá importância para a mensagem da cruz, aquela pessoa que ela se diz pregadora, e alguns aí que se dizem profetas, né? Profetas e profetisas, enfim, né? Quando o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, o último profeta foi João Batista, e que foi o maior de todos eles, porque preparou o caminho para o Filho de Deus. E a partir de então, Deus fala com o seu povo através de Jesus, através dos apóstolos, através de pastores, através de tantos homens e mulheres que muitas vezes se sacrificaram, entregaram suas próprias vidas para que a mensagem da cruz chegasse a outros. Não mais por profetas. E ele diz, mas aquele que não prioriza essa mensagem, você não precisa nem perder tempo. Já é como aquela doença que você não precisa fazer um tratamento muito longo. Não é muito difícil você diagnosticar que uma pessoa não enxerga. Quando tratamos de um câncer, de uma síndrome rara, é outra coisa, são vários exames. Mas basta você estar à frente de uma pessoa e ver alguns gestos dela para você perceber, por exemplo, se ela for cega, se ela não está te ouvindo, se essa pessoa não reage a estímulos, enfim. Uso aqui esse exemplo para que se entenda que existem análises mais tranquilas de se fazer. Se esse pregador, se essa pessoa que você segue, em nenhum momento aqui falaremos nomes, porque não precisa. O segredo está exatamente aqui, está no conteúdo. Se esse pregador, se essa pessoa que você segue, ignora a mensagem da cruz e começa a falar para você que Jesus só veio para que você seja curado, para que você não tenha nenhuma doença, para que você tenha dinheiro, para que você seja feliz, para que o teu coração imoral, pretensioso, arrogante quer, o teu coração quer, Deus vai te dar. A maldita teologia da prosperidade. Se você tem dinheiro, Deus está com você. Se você não tem, Ele não está. Começou com esses discursos, com essa listagem que eu fiz aqui. Não tenha temor deste homem, desta mulher. Espírito do anticristo. Mensageiro de Satanás. Não sou eu que estou dizendo. O apóstolo João andou ali, lado a lado com o Senhor Jesus. Então já essa primeira distinção. E aí João vai ainda explicar, olha, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. E além de não proceder de Deus, ele é o espírito do anticristo. Nós conhecemos pelo relato bíblico que se levantará
no final dos tempos, um homem com influência governamental e religiosa que se passará pelo Messias, pelo Cristo prometido. Para os homens que não reconhecem a Jesus como o Messias, ele vai ser o prato cheio para a sociedade hoje. O anticristo, citado rapidamente aqui por João, vai ser uma liderança política. Quanta gente hoje tem a sua fé, a sua esperança de que o mundo vai melhorar, não em Deus e não no seu santo filho, mas na política, no partido, na ideologia. Será um prato cheio para a nossa geração. O anticristo será um político, mas também um religioso. Mas um religioso que também, desculpem, não estará nem um pouco preocupado com moral, não estará nem um pouco preocupado com os mandamentos, estará preocupado no culto à sua própria personalidade. O próprio Senhor Jesus disse, ainda aqui neste mundo, olha, ele se dirigindo aos judeus, eu estou vindo em nome do meu Pai, em nome de Deus, e vocês não me ouvem. Mas chegará um tempo em que virá outro em nome dele próprio, e vocês darão ouvidos a ele. E ele fala rapidamente da figura do anticristo, que ele virá, sim, como um homem, mas o espírito dele, o discurso dele, há um termo muito conhecido, né? Que antes de que alguém chegue se estende um tapete vermelho. Então, o tapete vermelho para que o anticristo se apresente já está esticado, colocado. O culto à personalidade, homens, mulheres, grupos, denominações, que a mensagem não é voltada para Jesus, é voltada para eles. É o egocentrismo. É o espírito do anticristo. E João diz, olha, só que dele vocês já sabem que vai vir, eu não vou tratar disso com vocês agora, o Senhor Jesus já tratou lá em Mateus 24, lá em Marcos 13, lá em Lucas 21. O apóstolo Paulo já tratou desse assunto também com vocês lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai anotando essas referências. Depois, se você perdeu, volta a live, anota, fica como lição de casa. João está dizendo, olha, esses temas aí vocês já estão habituados, aqui eu estou falando do Espírito, eu não estou falando da pessoa que vai vir séculos depois, milênios, e que eles não iriam presenciar. Até porque até hoje esse homem não apareceu ainda. Então ele está dizendo, olha, antes que vocês se preocupem com um líder político religioso que virá, sabe lá daqui quanto tempo, se preocupem que o espírito dele, o espírito de engano, de heresia, de distorção da palavra para fins próprios, ele já está atuando no mundo. Ele já está ganhando as plataformas, ele já está ganhando os púlpitos, ele já está ganhando o alcance de algoritmo nas redes sociais. E já está no mundo. Só que há um problema aqui, porque João está falando de pessoas que já se apresentam como essa figura aqui, como alguém que já não prioriza a mensagem da cruz. O problema é que hoje existem muitos que já estiveram no caminho estreito da cruz. Pregadores que no passado foram fiéis à palavra, letra por letra, vírgula por vírgula, mas, assim como o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, se queixa de que homens que eram fiéis a Deus se venderam pelas paixões do presente século, ou seja, da época em que viveram, e negaram a Cristo, negaram a fé, e foram ser pregadores da conveniência, e foram ser pregadores do dinheiro, da fama, de tantas outras besteiras, de tantas outras coisas. Existem hoje, sim, nomes, pessoas, grupos conhecidos inteiros, que até os anos 80 e 90 eram respeitados, eram pessoas que levantavam, hasteavam a bandeira do Evangelho pelos quatro cantos do estado em que viviam, do país. Tinha alcance até internacional.
mas que com o passar do tempo começaram a perceber as regras do mercado, começaram a perceber o que vendia mais livro, o que tinha mais alcance, e aqui eu não inocento, o que o povo queria mais ouvir. E se renderam. E se venderam. Mas agora vem a segunda parte da nossa transmissão, é quando a moeda vira e é quando o dedo vira um pouquinho para nós. Verso 4, João vai dizer: filhinhos, vocês são de Deus, e por serem de Deus, vocês já venceram o espírito do engano. Mas alguém pode perguntar, mas eu conheço alguém que está titubeando, que está ali, que ouve a mensagem séria, mas também vai ouvir ali uma bobagem. Então a conversão dessa pessoa ainda é questionável. Se ainda há alguém que a mensagem de Cristo não é suficiente para ela, tem que ter o irmãozinho que vai colocar a mão na tua cabeça e dizer quando você vai casar, e dizer quando você vai ser curado, e dizer para a menina casada ali, recente, que o Senhor está preparando filhos. Os profetas do óbvio. Se alguém busca, tem sede, tem necessidade, não, a palavra ok, mas eu também quero saber o que Deus tem para a minha vida. É questionável a conversão dessa pessoa. É questionável se essa pessoa realmente segue a Jesus por quem ele é ou pelo que ele poderia te dar. O apóstolo Paulo vai dizer que não sejamos como meninos levados pelo vento. Eu sempre uso esse exemplo. Eu fui mais criado em casa, mais caseiro, mas com certeza alguém aí que me escute, principalmente homem, né? Em algum momento da sua vida você já empilou pipa. O que dita a brincadeira? O vento. Se não tiver vento, não tem como brincar. E quem pratica, né, quem empina pipa, é levado pelo vento. Se o vento levar aquele pedaço de seda, madeira e a rabiola, enfim, para um lado a pessoa vai. A pessoa não vai tentar puxar contra o vento, ela vai seguir para onde o vento disser, para onde o vento levar. Quando Paulo diz, não sejais como meninos levados pelo vento, mas não por qualquer vento, pelo vento de doutrinas, Paulo está dizendo, não sejam, e desculpa o termo, abestalhados. Que você está num local sério, você está ouvindo pessoas sérias, falando fielmente da palavra, mas você tem a coceirinha, mas você tem a necessidade. Não, mas em tal lugar tem aquela pessoa que vai lá e coloca a mão na barriga do outro e supostamente sai um câncer, sai um caroço, e fala para você o que você fez há 30 anos atrás. Meninos levados pelo vento. Alvos fáceis para enganadores. E novamente João vai dar aqui mais uma receita. E neste pequeno trecho que estamos vendo, ele dá várias. Aqui está dizendo, olha, a prova de que alguém vence o espírito do engano. E vencer não é ir lá catar no colarinho e falar você é um falso profeta, não. É cair fora. A palavra vai dizer, apeguem-se a Deus, se sujeitem a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo não é sair na mão com ele. Resistir ao diabo viu a mensagem errada, viu a pregação errada, cai fora. Errada que eu digo, distorcida. Chegou num local, olha, Jesus veio para que você seja próspero, para que você seja rico. Vaza! O que caiu daquele calvário, daquela cruz, que fez agonizar o nosso Senhor, não foram moedas, não foi ouro, não foi fama, foi sangue que purifica o mais terrível pecador que se arrepende. E ele segue aí com essa receitinha, né? Vocês são de Deus e os venceram. Esse E aqui é condicional.
porque vocês são de Deus é que vocês vencem esse desejo de procurar falso profeta. É porque hoje em dia nem profeta tem mais. A característica que você foge do falso profeta não é porque você tem um ensino fundamental e médio completo. Não é porque você tem 3 diplomas na parede do seu quarto. Não é porque você já leu a Bíblia de ponta a ponta 5 vezes. É porque você teme a Deus e busca discernimento de espírito. E busca ser uma pessoa que analisa a mensagem. Que não se surpreende com o irmão gabaritado que fala bem, que tem a eloquência, aquela voz bonita. Você também ouve ali o senhorzinho que fala nós vai, nós voltemos, que não teve instrução de escola, mas é fiel à palavra e prega, ainda que falando errado, mas é temente a Deus. E ele diz, olha, vocês venceram, vocês estão vencendo as falsas profecias, os falsos mestres, os enganadores, como prova de que vocês pertencem a Deus, como prova de que vocês têm o penhor do Espírito, a presença do Espírito de Deus, testificando, confirmando quando a mensagem é verdadeira e rejeitando quando não é. E ele continua dizendo, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Mas quem é esse primeiro aquele e o segundo aquele? Porque aquele que está em vocês, o Espírito de Deus, é maior do que o espírito do engano. É maior do que o espírito do anticristo. Mas aí você pode me falar, Robson, mas parece que não bate. Se o Espírito de Deus é mais forte do que o espírito do anticristo, por que tem mais enganadores hoje no quesito de alcance? Por que os enganadores alcançam mais gente do que os pregadores fiéis? A palavra. A força aí poderia ser questionada? Não. Verso 5. Agora o porrete fecha do lado de cá. Eles quem? Os falsos pregadores. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede das coisas do mundo. E João não para. E o mundo os ouve. 3 frases. Eles procedem do mundo. Então, a vida deles é torta. Quando diz eles procedem do mundo, João está falando de caráter, de vida prática. É o homem de Deus que já casou 8 vezes. Homem de Deus. É o homem de Deus que tem 4 ou 5 filhos e não assume nenhum. É o homem de Deus que dá glória a Deus na igreja e bate na mulher em casa. Você não estava programado para falar, mas vai. Deus vai dando o direcionamento, a gente manda. Manda ver, né? Fala. Aqui ele está falando de caráter. Segundo ponto. O que eles falam, já que eles são do mundo, já que eles não têm a Cristo, só têm aparência, o que eles falam também são discursos que procedem do mundo. Se você tem no quintal da tua casa um local ali onde você lançou semente de maçã, vai nascer uma macieira, não vai ter laranja lá. Então alguém que já tem a natureza do mundo não vai pregar o evangelho fielmente. Vai colocar mescla ali. Fala de Jesus, mas é do Jesus, desculpem, é o Jesus Silvio Santos. Que te dá tudo o que você quer, que joga o aviãozinho, que alegra você. Alegra no sentido carne. Então são 3 características. E aqui o ponto não é a nossa intenção aqui, não. Essa live é para você identificar, nós vamos dar todas as descrições. Amigo, muitas vezes a descrição está em nós. Eles procedem do mundo. Falam das coisas que o mundo gosta. E a conclusão, para o porrete fechar a cabeça de vez. E o mundo os ouve. Porque gostam do que ouvem. Quantas vezes você, principalmente agora para você que já está na igreja há um tempo, você conhece aquela pessoa que está sempre incomodada.
Ai, não, a mensagem está muito chata. Ai, de novo esse texto. Ah, mas não tem ninguém aqui para dar uma animada na coisa. Ah, mas não tem alguém aqui para para ser boca de Deus, para falar o que o Senhor tem para minha vida. Alguém que acha que pregador tem que ser adivinha, né? Adivinhador. Por quê? Porque tal qual os falsos profetas, esse público também procede do mundo, fala das coisas do mundo somente e quer apenas ouvir a mensagem que convém ao mundo. O verso 5 é o mais importante de todos esses 6 versículos. Lembra que eu falei no começo dessa transmissão? É o público que dá fama ao palhaço. Usando o título dessa live. É o falso discípulo de Cristo que dá público, que dá fama, que dá visualização para o falso profeta. Um alimenta o outro. A palavra vai dizer que são enganadores, que enganam e são enganados. Por causa disso que o mundo os ouve. Reparem quantas pessoas param para ouvir uma transmissão como essa. Não estou fazendo vitimismo, apenas um comentário. Eu tenho agora aqui, se o algoritmo estiver, se o sistema estiver certo, 2 pessoas online agora no meu Facebook. E eu sei quem são as 2. Agora você pode ter certeza, se o título dessa live fosse Live da Vitória, a chave da vitória para a sua vida, teria no mínimo 300 pessoas aqui. Porque é isso que o povo quer. Solução de problemas. Quer um Deus Papai Noel que resolva as suas necessidades. Ó, para hoje, hein? Minha conta vai vencer, não casei, não tenho filho, não tenho isso, Senhor. Quero e quero mais. O problema é, verso 6, nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus, dá-lhe outra receita, ó. E todo aquele que conhece a Deus, nos ouve. Não nos ouve por quem somos, mas pelo que falamos. Partilham do mesmo alimento. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, ou seja, quer ouvir a palavra. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, discernimos, dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não só por quem prega, mas também por quem ouve. Não dá para inocentar. Por muito tempo, alguém tinha essa noção. Ah, o falso pregador, ele está fazendo milhões de vítimas. Já quem alcança milhões hoje. Hoje eu diria, o falso pregador já alcança milhões de cúmplices. Não são mais vítimas. Hoje não é mais caro. Qualquer um consegue ter uma Bíblia. Eu tenho aqui uma mais aprofundada, que ganhei de um grande amigo, né? De estudo, mas você pode ter uma Bíblia comum ali, capa preta, capa marrom. Você não paga muito. Muitas vezes, até o costume de quando você chega para uma igreja, alguém te dá uma de presente. Aplicativos no celular gratuitos. Dá para consultar se é aquilo mesmo. Não é mais vítima. Quem ama falso mestre, senão o falso discípulo de Cristo? É a pergunta que fica. E uma pergunta leva uma resposta. Então, se eu amo falsas profecias, essa pergunta está querendo dizer que eu sou um falso discípulo de Jesus. Que na verdade eu sou discípulo dos falsos pregadores. Estou ali com eles. Porque eu quero ouvir o que meu coração se agrada.
Porque muitas vezes eu não quero ouvir que eu preciso parar de mentir, que eu preciso parar de ser lascivo, que eu preciso parar de enganar, que eu preciso perdoar. Eu não quero ouvir isso. Essa é a característica de um falso discípulo de Cristo. E quando alguém não quer ouvir essas verdades, vai atrás do evangelho de açúcar. Faça uma análise. Qual alimento você tem buscado? Faça uma análise das pessoas que você segue, a começar de mim. Faça uma análise do que é pregado na igreja que você vai toda semana. Faça uma análise de quais textos da Bíblia você prefere. Faça esse exame. Examinem. Verso 1. Examinem os espíritos, os discursos. Examinem vocês mesmos. Para que nos identifiquemos e saibamos diferenciar, discernir, ou seja, diferenciar, colocar nas prateleiras correspondentes. A qual público fazemos parte? Fazemos parte daquele público que ouve do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e também farei com que vocês vençam? Que não é um discurso que anima, que não é um discurso que faz você dar pulinho, ou se somos daquela galera que quer o discurso empolgante. Olha, o Senhor tem um mistério, o Senhor tem uma situação nova, Ele vai virar, Ele vai fazer e tal, e alguém já fica ali na emoção. Somos maduros ou somos meninos levados pelo vento? Repare que quem é levado pelo vento muitas vezes é destruído por esse vento também. Eu usei o exemplo da pipa. O bairro que eu cresci, certa vez um jovem, tanto que foi levado pelo vento, não estou condenando quem empina pipa não, tá? Só um exemplo. Tanto que ele era empolgado, que eu só olhava para o alto lá, caiu de uma laje, quebrou o braço, enfim. Agora você imagina espiritualmente falando. Alguém que é levado por vento de doutrina, nunca se fixa, é atraído por novidades. Não, Jesus já é ultrapassado, eu quero ouvir uma profecia, eu quero ouvir adivinhações, eu quero algo extraordinário. Espírito do erro. E a palavra diz sobre esse anticristo, que nada mais é do que Satanás. Ele é comparado ao leão que está rugindo em volta para ver quem ele pode tragar. Ele não está brincando. Esses enganadores não estão brincando. Os enganadores, eles vão tirar tudo de você, para que depois o patrão deles leve o que você tem de mais valor, que é a tua alma. E o patrão deles é Satanás. Para finalizar essa transmissão, vou dar outro exemplo. Quando o Senhor Jesus ele começa a preparar os seus apóstolos, seus discípulos, as pessoas que o ouviam, o grupo mais próximo ali, e dizer: olha, será necessário que eu seja preso, que eu apanhe, que eu seja humilhado, que eu seja morto e que ressuscite ao terceiro dia. Pedro, simplesmente o apóstolo Pedro, vira para ele: mestre, não, que é isso? Olha quem o Senhor é, não permita que te façam tal coisa. Jesus, ele vira para Pedro e ele discerne, ele consegue examinar quem está falando através de Pedro, e ele não se direciona a Pedro, ele se direciona à voz, ao Espírito que está encontrando lugar ali na vida de Pedro. E ele diz: para trás de mim, Satanás, porque você só entende das coisas, olha o texto de hoje, do mundo. Não entende das coisas dos céus. E assim terminamos essa transmissão. A qual espírito temos dado ouvido? A qual mensagem
o nosso coração se agrada de ouvir? Será que não estamos tratando Jesus como não suficiente? Será que não somos ouvintes que tratam a mensagem do Evangelho como chiclete? Acabou a novidade, cospe fora e pega outra. Saiu o gostinho docinho de 15 minutos ali, já está entediado. Já acha que está mastigando borracha. Quem somos? Discípulos de Cristo? Ou comparsas, cúmplices de falsos profetas? E que lá no livro do Apocalipse o Senhor Jesus vai revelar a João, esse mesmo João, e dizer: olha, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes também do seu castigo. Analise hoje. Faça um pente fino de pessoas e de lugares. Peça sabedoria ao Senhor para entender quem você está ouvindo, para discernir, diferenciar os discursos, as vozes, os espíritos, para que você não seja cúmplice. E com certeza não será inocentado sendo cúmplice. Que sejamos verdadeiros apaixonados, amantes, desejosos da mensagem pura do Evangelho, que não promete quase nada para esse mundo, mas promete a eternidade com Jesus, e que é o maior presente que nós podemos ter. Amém? Encerramos essa transmissão. Como de costume, faremos uma oração. Se você está em condição aí neste momento, curva sua cabeça em reverência ao nosso Deus. Vamos falar um pouquinho com o Pai após uma lição bastante séria, né? Pai Santo, Pai Eterno, nossa oração de hoje é simples, Senhor. Dá-nos discernimento de espírito. Dá-nos sabedoria para nos afastarmos de todo ensino enganoso, de todo ensino que agrada a nossa carne, de todo discurso que usa a cruz como um atrativo semelhante aos que são usados para crianças. Afasta-nos, Senhor, da mensagem fácil. Afasta o nosso coração do desejo pela pregação do que queremos ouvir, de profecias, de adivinhações, de resoluções de problemas. Molda o nosso coração pelo amor, pela cruz de Cristo, pela sua mensagem, pela sua redenção. E nos confirma, nos conforma a cada dia mais como discípulos verdadeiros e fiéis de Cristo. Sabendo que para nós não há quase nada neste mundo a não ser dor, aflição, mas que o Senhor nos prometeu uma chegada certa e pacífica com Ele para os que perseverarem até o fim. É o que pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Você possa compartilhar essa transmissão, ainda que ela seja bem séria, mas lembre-se daquela pessoa, daquele seu amigo, daquele seu parente, seu colega de trabalho, que está sendo levado de um lado para outro por novidades. Envie essa mensagem para ele. Comente com ele, com ela. Quero te chamar para ser um resgatador também. Alguém que alerta, que anuncia: olha, acorda, acorda. E tudo isso para a honra do nome do Senhor, para que, ao mesmo tempo em que a falsa profecia seja repelida, empurrada de lado, mas para que também a mensagem do Evangelho, ainda que em lugares simples, pequenos, com poucos seguidores, para que essa mensagem vá adiante e vidas sejam transformadas pela mensagem de Jesus, pelo Evangelho de Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. É isso, queridos. Até domingo que vem, por volta de 10h30 da noite, se o Senhor assim nos permitir. Uma excelente semana para você e sua família.
Muito discernimento de espírito para você e uma semana abençoada. Até lá.